Boa noite, pessoal. Vamos então iniciar a nossa aula 9 aqui de transferência de calor. Hoje eu vou passar mais umas noções básicas, porque é a última parte de convecção, né, que a gente tem no livro. E eu quero passar só uma introdução, assim, só para vocês terem uma noção de ebulição e condensação. Depois a gente faz uma parte de exercício, né? Então, eu quero ver se no futuro eu gravo daí, para botar no YouTube, uma aula mais completa sobre o assunto, mas por enquanto a gente vai ter só uma noção básica, né, do que acontece. E é muito importante nessa transferência de calor com mudança de fase. É um tópico de estudo aí muito importante para a engenharia. Não sei se já ouviram falar de tubos de calor, né, que são os trocadores de calor que eles trabalham com esse princípio de mudança de fase, né? A própria a transferência de calor dentro de uma caldeira, né, a gente vai ter a mudança de fase em alguns trocadores. Alguns vão estar trabalhando com monofásico, né, seja vapor, seja líquido. Então a gente precisa ter uma noção do que acontece, né? Vamos lá então. Deixa eu organizar aqui. Tá. Então a gente vai ver isso em várias aplicações, né? A gente pode ter ebulição quando a gente tem, deixa eu botar aqui, né? Opa. Ebulição quando a gente vai ter uma interface sólido, líquido, né? Isso é o que a gente chama de ebulição. Só um pouquinho. Deixa eu permitir a entrada aqui. Alguns processos a gente tem a evaporação, né, que é a interface líquido-vapor. Mas a gente está querendo saber aqui a transferência de calor de um sólido, né, através da convecção. Então a gente vai ter ebulição nessa interface, sólido-líquido, né? Então a gente tem uma relação bem forte dessa parte da disciplina com a temperatura de saturação, né? A gente aprendeu aí durante o curso inteiro que o que acontece quando eu chego a uma temperatura acima da temperatura de saturação. A gente tem a mudança de fase de líquido para vapor. Mas, né, não é bem assim. A gente a gente vai ver que existem condições que se chama de metaestáveis. Opa, nossa senhora. Quando a temperatura já passou e a gente ainda tem o fluido na condição anterior, né? E a gente vai ter daí ebulição e condensação. É daí na interface sólido-vapor, né? Então um conceito bem importante que a gente vai ter é o meu delta T EXC, que é o excesso de temperatura, né? O que ele vai representar? Vai ser a minha temperatura da superfície menos a temperatura de saturação. Então a gente precisa ter isso aqui como uma base, né? E como todo estudo aí da convecção, o nosso interesse é saber o que? O meu H, aí a gente vai utilizar correlações para obter esse H, e com esse H daí, com a lei de resfriamento de Newton, né? Lei de Newton de resfriamento, a gente consegue achar o que? Da ebulição. Vai ser meu H, temperatura da superfície, menos temperatura de saturação. Esse H ele vai variar bastante dependendo do que a gente chama de regime de ebulição. A gente vai começar pela ebulição, depois eu dou só uma pincelada aí na condensação, mas a gente vai focar um pouco mais em ebulição. Sobre essas condições metaestáveis, alguém consegue dar um exemplo aí do dia a dia? Não só de ebulição ou condensação. Hein? Um exemplo clássico é quando tu pega uma cerveja bem gelada e dá um peteleco nela.
né? Ela estava a uma temperatura abaixo da de solidificação, né? Mas ela manteve um estado líquido, até ter alguma perturbação, algum choque. Então a gente consegue ter o fluido em outras condições, que não são as que a gente via aí da termodinâmica, né? Numa região de meta-estável, uma região onde ele deveria ter mudado de fase e ainda não mudou. Então isso é bem comum aqui quando a gente vai estudar, né? Geralmente o fluido, quando eu estou trabalhando com uma chaleira, ele está um pouco sobreaquecido ali, superaquecido, né? Não superaquecido no sentido de vapor, mas está um pouquinho mais quente que a temperatura de saturação ali na região próxima do fundo da chaleira. Então não é exatamente o que a gente tem aí né? Claro, o grande parte ali do fluido vai estar a 100 graus, então eu posso usar isso para, por exemplo, calibrar a termopar. Se eu estou fervendo, eu não encosto no fundo, né, o meu termopar ou termômetro ali. O termopar é só um tipo aí de equipamento para medir temperatura. Se eu colocar no fluido, eu consigo calibrar ele para 100 graus. Se eu colocar numa mistura água e gelo, né, deixar o tempo suficiente aí para chegar no equilíbrio, eu consigo 0 graus. Então eu consigo calibrar fazendo isso. Vai ter diferença se eu usar água pura ou água destilada, né, ou água da torneira, mas não é uma diferença muito grande aí dessas temperaturas de saturação. Vamos lá, tem duas formas aí clássicas da gente ver a ebulição, que é o que a gente chama de em piscina, ebulição em piscina e ebulição em escoamento. Caramba. Escoamento. Nossa, deixa eu apagar isso aqui, tá muito... Deixa eu reposicionar a mesinha aqui. O que vocês acham que é a diferença disso, tendo em vista aí o que a gente estudou de convecção até agora? Fazendo paralelo. Hein? Esse aqui seria o nosso equivalente à convecção natural, né? Mas quando a gente tem ebulição, a gente está trabalhando daí com mudança de fase, a gente vai ter um fluxo mais elevado aqui da movimentação do fluido, por conta dessa mudança de fase, dessa diferença aí de massa específica. Em escoamento, daí a minha convecção forçada, com mudança de fase ainda, né? Então essas são as diferenças aí básicas. A gente pode ter uma ebulição em piscina, né, classificada como subresfriada. Tá, a temperatura está um pouquinho, a temperatura média, vamos dizer assim, da minha panela, por exemplo. Eu coloquei aqui a minha panela, né? Aqui está o fogo. Aqui na minha superfície eu tenho 107 graus, por exemplo, passou um pouquinho. E aqui em cima eu ainda tenho a água a 80 graus, trabalhando com água, né? Nesse caso, eu vou ter as bolhas subindo, mas não necessariamente chegando à superfície. Quando eu tenho, aqui é a subresfriada. Subresfriada. Quando eu tenho a saturada, né, meu fluido vai estar a 100 graus. E a superfície ainda vai ter que estar um pouco superaquecida, né? 107 aqui, por exemplo. Daí eu vou ter a minha ebulição saturada. Aqui tem uma coisa interessante que acontece quando eu estou no superresfriado, que é o que vocês reparam quando vão fazer o chimarrão ali, coloca, né, a resistência térmica dentro da garrafa térmica e liga, né? O que vocês escutam? Aquele chiaço, né? É porque eu ainda estou numa região de subresfriado e as minhas bolhas, elas vão se formar no caso daí da superfície da resistência, e o processo delas em contato com o líquido subresfriado voltando para a fase líquida, né, vai fazer aquele barulhinho. Então esse barulho que a gente escuta é porque eu estou com ebulição, que a gente chama ebulição em piscina subresfriada.
certo? Tudo aqui, claro, para uma atmosfera, né? Opa, 1 atm. E é muito importante o estudo de mudança de fase, né? Porque é o que a gente usa em trocadores de calor, em plantas termoelétricas, e o mais importante ainda quando a gente está trabalhando com usinas nucleares, né? Que eu preciso ter um controle muito grande ali do resfriamento, né? Do elemento nuclear, né? Para não ter um acidente. Então eu tenho que ter uma noção muito boa de qual é a taxa de transferência de calor e como é que é o comportamento da minha taxa de transferência de calor ou do meu coeficiente convectivo para diferentes temperaturas, né? E como é que é o comportamento também das bolhas. A gente vai ver que tem alguns casos aqui que complica um pouco, que reduz bastante a taxa de transferência de calor. Vou colocar então aqui um gráfico, né? Porque eu tenho o que a gente chama de curva de ebulição, né? Que é um gráfico onde eu tenho o fluxo aqui, né? Reparem que ele usa um pouco diferente. Não, o Sangel usa assim também. Eu acho que eu peguei esse do Sangel, na verdade. Que é o fluxo, né? Fluxo por quê? Porque é uma taxa por área, por metro quadrado, watts por metro quadrado, o fluxo que eu estou conseguindo passar para esse fluido através da minha convecção com mudança de fase em função da minha temperatura de excesso. A temperatura que a minha superfície está acima da temperatura de saturação. Isso aqui é um gráfico, para vários fluidos eu vou ter gráficos diferentes, mas aqui é para, se eu não me engano, é para água a uma atmosfera. Certo? Então vamos ver o que acontece, né? Nesse gráfico, digamos assim que eu tenho um controle muito bom da minha temperatura de superfície. Ok? E eu inicio com um ΔT de excesso de 1 grau. Por quê, né? Porque para eu ter uma transferência de calor eu preciso ter uma diferença de temperatura, né? Salvo casos idealizados de quando eu tenho transferência de calor sem diferença finita de temperatura. Daí é coisa da termodinâmica para quando a gente vai avaliar, por exemplo, o ciclo de Carnot, né? O ciclo de Carnot ele tem dois processos que não envolvem diferença de temperatura finita. Então, o meu fluido está igual à temperatura da minha fonte quente, né? Mas é um caso idealizado. A gente precisa ter daí uma diferença de temperatura finita aqui. Comecei a esquentar, aumentar a temperatura da minha superfície. Eu estou caminhando aqui do meu 1 para o 5, mais ou menos aqui 5 graus. E nisso eu vou estar caminhando aqui nessa curva. Claro, essa é uma curva experimental, né? Isso vai depender de muitos outros fatores, como acabamento superficial da superfície que eu tenho quente, né? Toda a vibração do meu sistema, todas são fatores que influenciam. Isso aqui é uma curva experimental tratada através de vários dados, né? Então é uma tendência, né? Não é exatamente essa curva que a gente vai ter, mas vamos considerar que é. Então eu tenho lá minha superfície aquecida no fundo do que a gente vai chamar, né, de ebulição em piscina. Então eu tenho aqui uma piscina, digamos assim, e aqui é a minha superfície aquecida, onde eu tenho um Q de ebulição e eu tenho aqui uma temperatura da superfície, né? Essa interface aqui, líquido-superfície. Para fazer isso aqui, os experimentos eu tenho que usinar uma superfície bem lisinha, colocar uma resistência térmica ali, controlar muito bem tanto a medição de temperatura quanto o meu fluxo. É até melhor se eu consigo controlar o meu fluxo. E a partir daí, aqui eu vou começar a ver os fenômenos de ebulição na interface sólido-líquido. Então, do meu ponto zero aqui inicial até o ponto A, eu vou ter o que a gente chama de ebulição em convecção natural, né? Na termodinâmica a gente tem que uma substância pura, uma determinada pressão, começa a ferver quando ela atinge a temperatura de saturação, como eu comentei, né? Na prática a gente não vai ver essa formação de bolhas até que o líquido começa a ser aquecido um pouquinho acima
da temperatura de saturação, cerca de 2 a 6 graus. De 2 a 6 graus Celsius, para a gente começar a ver a ebulição, começar a ver a formação de bolhas. Então ele vai estar ligeiramente superaquecido ali naquela interface, né? Que é o caso que eu falei, a condição metaestável. Então o movimento do fluido nessa região até o A, eu vou ter a diferença de massa específica, o que a gente viu em convecção natural, né? Se eu estou esquentando, a tendência daquela porção de fluido é subir, e ao subir ele vai abrir espaço para fluido novo entrar em contato com a minha superfície, né? Então eu vou ter esse fluido subindo e ele vai evaporar quando ele sobe para a superfície livre. Vai chegar aqui e vai começar a evaporar, porque ele está numa condição de saturação e a minha superfície está a uma temperatura muito baixa. Então eu não vou ver formação de bolha, mas eu vou ver um movimento aqui dentro por convecção natural e a evaporação acontecendo na interface. Certo? Então, até o ponto A, isso aqui vale as regras que a gente viu de convecção natural. Esse é o meu regime de ebulição em convecção natural, né? Depois disso, eu vou ter do meu ponto A até o C, daqui do A até o C, a formação de bolhas, e é o que a gente vai chamar de ebulição nucleada. Esse é o nome porque eu tenho núcleos, pontos de nucleação que se chamam, onde aqueles pontos vão começar a formar bolha, né? Não sei se vocês já viram uma chaleira, se põe em fogo baixo, conseguir olhar de cima, eu vou ter pontos constantes de onde eles vão começar a sair bolha, né? Então daqueles pontos específicos eu vou começar a ter a formação de bolha. Isso acontece bastante por conta, ainda tem muito estudo em cima disso, de por que eu tenho esses pontos de nucleação, esses sítios de nucleação que chama, mas tudo indica, né, na verdade, alguns fatores já identificados é que eu tenho imperfeições na minha superfície sólida, né, alguns poros, rugosidade, e ali eu tenho uma condição de um ar preso, estagnado, né, e que não é completado por fluido por conta da própria tensão superficial do fluido. E é desses pontos que eu começo a ter daí a formação das minhas bolhas, né? Então as bolhas elas vão se formando uma taxa crescente, em número crescente, caminhando de A até C. Então eu tô subindo nessa curva, de A até C, né? Daí eu posso separar em duas regiões. Quando a minha temperatura de excesso é de 5 a 10 graus, eu tenho daí a ebulição nucleada. Nessa região de A até B acontece também o que eu falei antes, né? Mesmo tendo uma condição de saturação ali do meu fluido, né? Essas bolhas elas vão ser dissipadas dentro desse fluido, né? Então elas vão sair da superfície, vou ter aqui minha bolha formando, ela sai, depois ela some. Ela sai, bem parecido com o que eu comentei ali da região de subresfriado, né? Eu vou ter o barulho que eu comentei da bolha sumindo, né? Quando estou esquentando lá o chimarrão, ele faz aquele barulhinho. As bolhas vão sumindo até o B. A partir do ponto B eu já tenho um excesso de temperatura suficiente para que as bolhas subam até a superfície, certo? E esse número de bolhas ele começa a ser tão grande em alguns pontos de nucleação e tão numerosas que eu vou ter a formação, olhando aqui para baixo, né, essa aqui é a minha superfície aquecida, as bolhas elas vão se juntando, aglutinando e começam a formar umas colunas contínuas de vapor dentro do líquido, daí, até chegar na minha superfície livre, né? Até chegar na minha superfície livre do fluido. Essa região eu consigo, olhando para o gráfico, o que geralmente eu desejo na transferência de calor,
né? Nem sempre, às vezes, a gente trabalha com isolamento, mas quando eu quero fomentar, né, uma alta taxa de transferência de calor, eu consigo nessa região, próximo do ponto C. Olha só, eu tenho altos fluxos, né, o fluxo de calor na minha superfície, para uma temperatura de excesso aqui de 30 graus. Não é uma temperatura de excesso muito elevada, né? E isso é interessante. Então, muitos equipamentos, o interessante é trabalhar aqui próximo da minha região C, né? Até eu chegar no meu ponto C. Esse meu ponto C, daí eu vou chamar ele de fluxo de calor crítico ou máximo. Opa, acho que passou aqui um. Bom, mas tudo bem, vamos do C para o D, vai ficar mais fácil ver no limpo. Então aqui eu atingi o máximo. Só para saber quem chegou depois ou se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio. Hein? Digam alguma coisa aí. Sim. Tá tranquilo? Então tá, aqui nesse fluxo de calor crítico ou máximo é o que eu quero, né? Eu quero chegar perto dele se eu quero altas taxas ou altos fluxos de transferência de calor. Diga. Alguém tá falando aí? Não. Será que tem um... Bom, talvez tivesse o microfone aberto. Daí do ponto C para o D é o que a gente chama de... lembrando, a gente está caminhando aqui para cima. Caminhando aqui, esquentando a minha superfície, o excesso de temperatura da minha superfície, eu cheguei no ponto C. Aqui acontece algo interessante, né? Eu cheguei no meu ponto crítico ali. Daí eu vou ter ebulição de transição. Quando a temperatura do... Deixa eu só permitir a entrada. A temperatura do... a temperatura da minha superfície passa um pouquinho dessa minha temperatura crítica. Então, quando esse meu ΔT de excesso ele aumenta acima do meu ponto C, o fluxo de calor diminui, né? Olhando pelo gráfico. O que acontece? A superfície do meu aquecedor, ela vai... Deixa eu só fechar um negócio aqui para não ficar me atrapalhando. A superfície desse meu aquecedor, ela começa a ser preenchida por muito vapor. Então, quando eu tenho muito vapor na superfície, fica difícil do fluido entrar em contato com a superfície. Então, eu vou ter uma transferência de calor, né, da minha superfície para vapor. E intuitivamente a gente já sabe, né, que a transferência de calor é maior quando eu tenho convecção com fluido, né? Usando o exemplo de chaleira de novo, liga a chaleira lá e põe a tua mão em cima ali do vapor que está saindo. Vai queimar a tua mão, mas tu consegue manter ali um tempo. Agora enfia a mão dentro da água da chaleira, né? Vai queimar na hora. Então eu tenho uma redução muito significativa aqui do meu fluxo de transferência de calor, né? Eu tenho uma película de vapor que vai sendo formada nessa superfície que atua como um isolante térmico, né? E essa película tem uma baixa condutividade, então eu vou ter o que a gente chama de ebulição em filme, a ebulição em película, que começa a partir desse meu ponto D, é onde eu tenho a menor taxa de transferência de calor, né? Que é esse ponto de Leidenfrost, né? Aqui eu começo, nessa região de transição, eu vou ter regiões de convecção, de ebulição nucleada e regiões de película filme, onde o vapor completou totalmente a superfície, né? Eu vou ter esse vapor, claro, esse vapor vai estar saindo na forma de colunas de vapor para a superfície livre, mas ele está em contato com toda essa superfície, daí reduz bastante meu fluxo de transferência de calor. Chegou no meu ponto D, daí eu tenho a ebulição de película. Só para saber se vocês estão
entendendo, né? O meu experimento aqui, para eu traçar esse gráfico, o que eu tenho? Eu tenho uma superfície, né, que eu estou esquentando ela. Eu estou até meu ponto C, o que eu estou fazendo? Como é que a gente esquenta uma superfície que está em contato com o fluido aqui? Hein, gente? Como é que eu esquento uma superfície? Se eu tenho uma resistência elétrica, o que eu faço para ela esquentar? Ponto. Oi, diga. Eu boto energia para ela esquentar. Isso, daí aumentando colocando uma corrente aqui, né? Aumentando uma corrente elétrica aqui, o que eu estou aumentando nela? Meu Q da superfície, né? Então, para eu fazer esse experimento, uma coisa que eu posso fazer é ir aumentando o meu fluxo térmico na superfície. Então eu vou caminhando aqui para cima, caminhando aqui para cima. Percebam que do C até o D o fluxo cai. Mas não é o fluxo que eu escolhi ali no meu equipamento, né? Vamos dizer que eu estou aumentando a potência, né? Eu estou aumentando a potência devagarzinho. Chegou no meu ponto C, eu vou aumentar um pouquinho mais a potência para ver o que acontece. Quando eu faço isso, eu não tenho como ir para o ponto D, né? Porque eu tenho um fluxo maior que tem que ser dissipado. Então qual é o ponto que vai me dar um ponto maior do que C em termos de fluxo? É o meu ponto E. Ele tá na verdade aqui eu acho que ele está até reto assim. O que acontece então? Eu estou aumentando, daí eu tenho um evento que é o que a gente chama que é crise de ebulição. Ele vai caminhar reto aqui até o meu ponto E. Qual é o problema disso? Se eu tenho um equipamento eletrônico, provavelmente ele vai queimar, porque ele passou de 30 graus para 1000 graus. Então a resistência elétrica que eu estava usando, provavelmente ela queima, a não ser que eu use algum material que esteja pronto para aguentar isso. A única forma que eu tenho de caminhar ali do meu C para o D é se eu tiver um controle muito rigoroso do meu fluxo térmico, né, controlando a potência ali. Chegou no ponto D, tem que aumentar um pouquinho e depois começar a baixar só para ele passar do ponto D, do ponto C, né? Experimentalmente eu não sei nem se tem como chegar nesse ponto. Eu não trabalhei com experimento de ebulição em piscina. Mas o que a gente tem aqui é uma crise de ebulição. Só deixa eu permitir a entrada. Crise de ebulição, que é onde eu posso ter um acidente, né? Se eu estou trabalhando no reator nuclear aqui, posso ter um acidente, né? Se não tiver dimensionado para resistir isso aqui, porque eu aumentei muito a minha temperatura sem ter um ganho de fluxo térmico, né? Então esse é o fenômeno que a gente chama de queima. Daí a partir dali eu vou ter a ebulição em película, né? Eu vou ter sempre uma película de vapor na superfície. Para eu conseguir fluxos de transferência de calor acima disso aqui, eu vou ter que estar trabalhando com uma temperatura da superfície muito elevada. E uma temperatura de superfície muito elevada, daí eu vou ter um mecanismo combinado de condução através do meu vapor, né? Digamos aqui eu tenho aqui a minha superfície aquecida e aqui eu tenho vapor subindo, né? Vou pintar o que é líquido. O líquido ele está aqui, ele não está mais entrando em contato com a minha superfície de vapor. Então eu vou ter nessa minha superfície a uma temperatura muito elevada, uma condução térmica aqui. E por conta de ser uma temperatura muito elevada, eu vou ter também radiação. Eu sempre tenho a radiação, mas geralmente a gente desconsidera, porque ela não é, vamos dizer assim, na mesma ordem de grandeza, geralmente. Então a gente desconsidera. Mas para altas temperaturas ela vai ser. Então, geralmente não vai ser interessante eu estar trabalhando aqui com elevadas temperaturas de superfície que pode chegar a danificar o material e para obter uns fluxos térmicos não muito mais elevados.
Então, o que eu posso fazer é trocar o fluido, né, por uma curva de ebulição diferente, trabalhar com a pressão, trabalhar alguma coisa pressurizada. Mas a gente não vai entrar muito no mérito disso. O importante é que vocês entendam o que está acontecendo aqui. Até aí tá tranquilo? Beleza, gente? Depois assim, só... Sim. Opa! Só deem uma olhada assim no... Isso aqui é conteúdo, né, na prova, mas o que eu posso cobrar de vocês é isso aqui, né? Dar o gráfico e perguntar o que é ebulição e convecção natural, o que é nucleada. Isso eu posso, né? Eu ainda não elaborei a prova, mas é uma coisa que eu posso cobrar. Né? O que significa o ponto C, o que significa o ponto D, o que eles representam, né? O interessante é que se eu cheguei nesse meu ponto aqui, o que vai acontecer? E eu começo a baixar, vamos para outro gráfico para ficar menos poluído aqui. Agora eu vou trabalhar com resfriamento. Opa, resfriamento. Então eu estou num ponto aqui acima do meu E e eu comecei a baixar a potência da minha resistência, né? Eu comecei a diminuir ela. Ele vai caminhar para cá, né? Vai caminhar para cá. Quando chegar no meu ponto E, ele não vai saltar para o ponto C. Eu estou baixando essa minha resistência, ele vai vir para cá, ó. Ele vai caminhar por aqui, até chegar no meu ponto D. Daí do meu ponto D ele vai vir reto para cá. Chega num ponto, nesse meu ponto de Leidenfrost, aonde acaba a ebulição em filme, em película, né? E eu tenho o fluido molhando de novo a minha superfície. E ao fazer isso, ele vai resfriar muito a minha superfície, saltando de mais ou menos 120 graus para aqui, em torno de 8 graus, 9 graus aqui, né? Oh, caramba. Eita. Daí depois ele vai continuar caminhando por aqui. Então percebam, essa minha curva, né, esse meu gráfico aqui dos regimes de ebulição de piscina, eu tenho que interpretar ela dependendo se eu estou aquecendo ou se eu estou resfriando. Ele vai me dar um comportamentos diferentes. Nesse mesmo gráfico eu vou colocar então aqui o aquecimento, só para ficar bem claro. Aquecimento, ele vai fazer isso aqui. Ele vai vir por aqui. E depois ele vai vir reto a partir do meu fluxo crítico, gerando um grande aumento de temperatura sem um grande ganho de transferência de calor, né? Daí assim, eu não vou entrar nesse tópico, que a gente já viu bastante correlação para vários tipos de convecção, se é forçada, se é natural, se é interna, se é externa. Mas na convecção, na ebulição, né, em piscina, eu vou ter correlações propostas através do experimento para ter um ajuste de curva, né, que eu tenho aqui, que daí vão ser função de parâmetros como o número de Prandtl, né, os parâmetros adimensionais que a gente já viu antes, esses números adimensionais. Então a gente vai ter várias correlações, e isso aqui já vem sido estudado há muito tempo, né? Por exemplo, para a ebulição nucleada é a correlação de Rosenau, de 1952. Então a gente tem correlações que já são bem estabelecidas, elas representam muito bem o que acontece na física, né? E a gente só vai usar elas daí dependendo do regime de ebulição que eu estou. Eu tenho que identificar no gráfico, ver qual é o regime e utilizar daí essa correlação. Assim como eu tenho daí uma forma de obter, né, qual é o meu fluxo de calor máximo, também vou ter uma correlação para isso, né? Mas eu não vou entrar muito a fundo disso aqui. Deixa eu ver, ebulição em película. Ok. Então existem formas aí de eu aumentar a transferência de calor em piscina, que é criando meios porosos. Daí eu vou ter mais sítios de nucleação, mais poros, e esses poros daí eles vão dar origem a novos núcleos, né, novos sítios de nucleação, que vai criar bolha a partir dali. Então são formas de eu aumentar isso aqui, né, fazendo o acabamento superficial da minha superfície quente, né, se a minha intenção é realmente ter o máximo de fluxo térmico a partir daquela superfície.
Daí a gente vai ter depois a ebulição em escoamento. Essa daqui é de muito interesse para trocadores de calor. Quando eu tenho trocador de calor com mudança de fase, geralmente, né, não é sempre, mas geralmente eu vou estar trabalhando com uma convecção forçada. Né, especialmente aí quando eu estou trabalhando com, como eu falei, né, tubulação em uma usina onde eu tenho líquido saturado entrando, ou subresfriado, né, que ele sai da minha bomba subresfriado, ele entra na caldeira. Ele entrou na caldeira monofásico, né, só líquido. Ele vai passar por trocador de calor, por tubulações, onde eu vou ter daí a mudança de fase, líquido para vapor. E isso aqui vai acontecer de forma, né, bom, pode acontecer por conta natural da gravidade, mas eu também posso ter uma tubulação na horizontal, onde eu vou ter daí a mudança de fase pelo escoamento. Pode ser interno ou externo, né? Eu vou passar aqui para vocês só a parte do escoamento interno, só para vocês entenderem o que está acontecendo em termos de padrões de escoamento. Então, se eu tenho uma convecção forçada, aqui está até na vertical, mas é até mais fácil trabalhar assim, porque daí eu elimino o efeito da gravidade num outro sentido que eu vou comentar depois. Então aqui eu tenho a minha convecção forçada entrando. Essa região aqui é o que eu vou estar chamando de monofásico. Monofásico porque eu tenho só líquido subresfriado, né? Daí ele entra e eu vou começar a ter a formação de bolhas na parede, né? E num primeiro momento eu vou ter formação de bolhas só na superfície, né? Elas vão desgrudar, mas quando elas entram no núcleo do fluido em movimento, elas vão sumir, que nem a gente tinha visto ali na ebulição em piscina. Chega um ponto onde essas bolhas elas começam a atingir o núcleo do fluido. Daí quando elas atingem o núcleo, a gente diferencia, né? Aqui no Sandio ele nem diferenciou, mas geralmente tem duas diferenciações. É uma ebulição aqui com poucas bolhas, agora eu não recordo o nome, e outra quando ele começa a entrar no núcleo. Essas bolhas elas vão começar a se juntar por condições de tensão superficial, né? Elas vão se encostar e vão começar a se juntar. Aonde eu vou ter daí a formação de o que ele chama aqui de pistões, né? Tem outro nome para isso. Em inglês se chama de slug flow. Slug flow, onde eu tenho essas formações de bolhas maiores no meio, pistonado. Até o ponto onde essas bolhas começam a se juntar tanto, onde eu tenho o regime de escoamento, que é o que eu mais quero se eu estou trabalhando com trocador de calor, aonde a minha superfície é molhada pelo líquido e o meu núcleo ele é vapor. É o que a gente chama de escoamento anular, né? Se eu conseguir manter o máximo possível nesse anular, eu vou ter, olhando para esse gráfico aqui, né? Esse gráfico do lado, ele está me representando no meu eixo X a distância que eu caminhei dentro desse tubo, e no meu eixo Y o meu coeficiente de transferência de calor. Não, espera, ele tá aqui, o X é o título, gente. Ele tem duas coisas acontecendo aqui, que são inversamente proporcionais. Eu tenho um outro gráfico desse que é um pouco mais interessante, mas aqui é o meu coeficiente de transferência de calor, que esse gráfico aqui tá bem estranho, hein? Deixa eu ver. Tá, tudo bem. O título é a mesma coisa que a distância, porque aqui eu tenho líquido e aqui eu tenho vapor. Mas o meu coeficiente de transferência de calor, tudo bem ele cair, mas quando eu tenho escoamento anular era para ser mais elevado. Isso aqui. Depois eu vou pegar o outro gráfico que eu tenho, que é praticamente o inverso disso aqui.
para mostrar para vocês daí. Porque aqui é o coeficiente de transferência de calor, né? O que eu tenho lá no outro é o meu Q. Mas depois eu dou uma olhada no outro gráfico que eu tenho e eu coloco ali no grupo. Mas a ideia é que no escoamento anular eu tenho uma superfície inteira em contato ainda com o fluido, né? E eu vou ter daí uma melhor condição aí de taxa térmica. Até chegar num ponto onde eu vou ter gotículas de líquido num núcleo de vapor. Eu tenho uma região de transição, depois eu tenho um escoamento disperso ou de névoa, que chama. De névoa, onde eu tenho só uma névoa de líquido no núcleo de vapor. E depois eu vou ter convecção forçada, que não faz muito sentido chamar de convecção forçada, porque toda ela foi forçada, né? Mas é convecção forçada monofásica que ele está querendo dizer aqui. Eu não gostei muito dessa imagem aqui, ela é do Sengel, pois eu tenho uma melhor, tanto em termos de gráfico quanto em padrão de escoamento. Aqui é monofásica de vapor superaquecido, né? É bem intuitivo o que está acontecendo aqui, né? Vocês conseguiram acompanhar? Primeiro começa a formar bolha na superfície, elas vão se soltando, vão indo para o núcleo, elas atingem o núcleo dessa minha tubulação, até ela se juntar e formar uns bolsões é o termo, né? Do meu escoamento pistonado. É o que chama de slug flow, os slugs são os bolsões. Daí começa a formar uns bolsões até eles se juntarem e formar um núcleo de vapor contínuo. Percebam que, por conta disso, a minha velocidade do escoamento ela vai aumentar em várias ordens de grandeza. Porque se eu tenho uma conservação da massa, a mesma massa que está entrando aqui vai ser a mesma massa que está saindo aqui. Meu M ponto, minha taxa máxima. E como aqui é líquido, onde eu tenho uma massa específica mais elevada do que a do vapor, né? Quando chegar lá em cima, eu tenho a mesma quantidade de massa ocupando um espaço muito maior. Então ele vai ter que acelerar muito mais. Então tem uma aceleração aqui nesse escoamento. Isso aqui, essa aceleração, né, que eu vou passar depois uma turbina, essa massa, esse vapor acelerado, né, para rotacionar a turbina, pegar essa energia cinética. Então eu tenho essa quantidade de movimento aqui crescendo ao longo da minha tubulação. Dessa parte aqui, tá tranquilo, gente? Sim. Tá, depois eu só mando para vocês uma imagem melhor, para vocês não se basear muito nessa, porque ela deve estar certa, mas eu que não estou interpretando direito aqui esse gráfico, porque eu tenho uma outra que é um pouco mais intuitiva. Eu mando para vocês. Daí eu tenho também a condensação. O que é a condensação? Quando eu tenho uma superfície, né, que está a uma temperatura abaixo da temperatura de saturação. Daí o vapor que está em contato com essa superfície vai começar a condensar. Isso acontece naturalmente, né? Quando eu tenho uma superfície gelada ali, eu põe a latinha gelada, né, em cima da mesa, vai começar a condensar, porque eu tenho vapor d'água na atmosfera. Então ele vai condensar e vai formar ou gotículas ou película. Só para a caráter de transferência de calor, a película ela começa a se formar e começa a cair por efeito da gravidade, né? E ao fazer isso, ela vai começar a criar aqui uma espessura, um filme, né? Uma película de líquido que vai aumentando de espessura e ele vai estar a uma temperatura muito próxima da temperatura da superfície, né? Bom, eu crio como se fosse um isolante térmico aqui, nesse caso, né? Porque eu vou ter daí aqui 100 graus, por exemplo, o meu vapor, né, no ambiente, e em contato com a superfície a uma temperatura mais baixa. Então se a minha intenção é a transferência de calor, essa película de líquido ela atrapalha um pouco. O ideal seria eu ter uma condensação em gotas e eventualmente eu ter que limpar essa superfície para as gotas não se aglutinarem e formarem uma película de filme, de líquido. Certo? Então essa daqui vai me fornecer aqui vamos dizer um fluxo térmico de condensação
mais elevado do que a de película. Mas geralmente ela é imprática de eu ter isso no equipamento, né? Vamos usar como exemplo um condensador. Eu tenho lá o meu trocador de calor casco tubo, né? O vapor está passando na parte do casco e o meu fluido térmico que eu uso para refrigerar, que geralmente vai ser aqui uma água do rio, vamos dizer, se eu tenho um rio disponível, ele vai passar nos tubos, né? Então a temperatura na superfície dos tubos vai ser uma temperatura inferior à temperatura do vapor. E com isso ele vai condensar nessa superfície. Ele vai começar a condensar e vai gotejar, né, cair até parte desse meu tambor, na parte inferior do meu tambor, está com condensado. Daí eu vou extrair esse condensado com uma bomba depois, né? O ideal ia ser ter a condensação em gotas, mas o que vai acontecer geralmente é isso aqui, né? Eu começo a condensar aqui em cima, essas gotas vão se juntando e eu tenho daí um filme escorregando e pingando aqui, né? Então diminui um pouco minha taxa de transferência de calor do trocador de calor. Mas é o que eu tenho, né? Eu não tem como controlar aqui dentro para manter uma condensação em gotículas e ficar limpando essa superfície, né? Ou fazer algum acabamento superficial para ela ser mais hidrofóbica, essa superfície, né? Para gotejar mais. Então geralmente eu vou estar trabalhando com condensação em película, é o mais comum em equipamentos, trocador de calor, etc. Tranquilo essa parte? Hein? Vamos lá, pessoal, deu para entender aí? Eu tenho vapor em contato com uma superfície fria. Isso aí é a condensação normal, né, que eu tenho. Tranquilo? Estão me ouvindo ainda? Sim, professor, estamos escutando. Beleza. Sim, professor. Então, dessa parte de ebulição e condensação, os conceitos básicos aqui, deu para entender? A gente não vai entrar nos coeficientes, só os conceitos básicos. O que troca mais calor, que condição troca mais calor, condição troca menos, quais são os mecanismos físicos envolvidos, né? A formação da bolha, elas se juntarem, etc. Tá ok essa parte? Hein? Sim. Beleza. Então deixa eu só ajustar aqui. Eu vou então fazer alguns exercícios. Só uns 2 aqui, 3, só pra gente conversar um pouco sobre o conteúdo, revisar algumas coisas do conteúdo. Ok? Deixa eu só ver qual que eu vou escolher primeiro aqui. Tá. Vamos fazer esse aqui que pega as equações de quantidade de movimento e conservação da massa, que é o que a gente viu lá no capítulo 6. Isso aqui é do capítulo 6, tá? Eu tenho um eixo de 6 centímetros de diâmetro que está girando a 3.000 RPM em um mancal de 20 centímetros de comprimento. Então, deixa eu botar aqui, vou fazer o desenho. Eu tenho aqui o mancal, com ótima seção transversal, e aqui eu tenho meu eixo. Esse eixo está rotacionando a 3.000 RPM. Aqui eu tenho 6 centímetros, o comprimento dele é 20 centímetros, e eu tenho um espaço de folga aqui, deixa eu só ver, de 0,2 milímetros. Ok? Professor, Diga.
Que é um exemplo ou é um exercício normal do livro? Esse é exercício do livro. O número dele é? 6.41. Obrigado. 6.41. Para condições de regime permanente, ambos o eixo e o mancal, na proximidade da folga do óleo, estão a 50 graus. Então, eles vão estar a 50 graus. A viscosidade e condutividade térmica foram dados. Ele quer saber, deixa eu ver, a temperatura máxima do óleo e as taxas transcendentes de calor para o mancal e o eixo. E o desperdício de potência mecânica pela dissipação viscosa do óleo. Então são três coisas que ele quer saber. Deixa eu colocar aqui as três. A. Temperatura máxima do óleo. B. Como é que é? Taxa transcendente de calor para o mancal e eixo. Então, minhas taxas transcendentes de calor, mancal e eixo. E C, desperdício de potência mecânica pela dissipação, né? Então vamos dizer que eu trabalho aqui de dissipação. Isso aqui é importante eu estudar porque se eu tenho equipamentos grandes, por exemplo, uma turbina, né, de uma usina, ela vai ter o seu mancal, vai ter o seu eixo e ela vai estar rotacionando. E eu tenho que ter um sistema auxiliar específico para fazer o resfriamento disso aqui. Se esse sistema pifar, o que vai acontecer? Eu vou ter eu vou ter que estar inserindo óleo no lado, né, o próprio óleo de lubrificação aqui que vai estar fazendo o giro e tirando ele, passando no trocador de calor e voltando. Se parar isso aqui, se esse sistema de movimento de óleo parar, eu vou ter um sobreaquecimento disso aqui, eu posso ter uma soldagem por atrito ali e travar essa turbina, né? Se ela trava na rotação que ela está girando, estoura o equipamento e arranca a cabeça de quem estiver perto. Isso aqui é um risco bem grande, né? Uma turbina grande de uma usina dessa pifar, falhar por conta de falta de lubrificação do mancal, pode ser realmente catastrófico ali para quem está perto. Então vamos resolver isso aqui. Deixa eu ir para outra página. Deu para entender o problema, né? Eu tenho um mancal, eu tenho uma película ali de óleo que está rotacionando e o meu eixo. Considerações que eu vou fazer, né? Deixa eu só ver. Regime permanente, o óleo incompressível, né? Então o regime permanente o que quer dizer? Que eu estou esquentando esse óleo, mas ele está trocando calor com mancal e com eixo. O suficiente para manter um regime permanente, né? Ele não vai ficar aquecendo para sempre. O óleo incompressível, com propriedades constantes, e eu desconsidero a gravidade aqui. Então essas são as minhas propriedades. Óleo a 50 graus, eu vou ter o meu K igual a 0,17 watts metro Kelvin e viscosidade 0,05 newton segundo metro quadrado. Deixa eu conferir se esses valores. É isso aí. Tá. Eu posso considerar como se fosse pela distância ser muito pequena da folga, né? E eu posso considerar que o escoamento de óleo ali vai ser aproximado como duas placas planas paralelas, né? Porque eu tenho uma espessura muito pequena aqui num diâmetro grande. Então é como se eu pegasse a terra e fizesse a terra plana aqui, né? Eu aproximei por duas placas planas. Essas placas vão estar o eixo X da direção do escoamento e Y normal ao escoamento, né? Como o escoamento é paralelo a essas duas placas, então eu vou considerar que a minha velocidade V é igual a zero.
ok? O escoamento vai estar acontecendo no sentido de giro, né? Tranquilo isso, né? Daí eu aproximei por placas planas no sentido do giro. E no sentido do eixo, na direção do eixo, eu não tenho esse movimento. Não tenho escoamento, né? Então, se eu for para a equação da continuidade, ou conservação da massa, né? Eu vou ter o quê? du, isso aqui a gente viu lá na aula 6, né? dx mais dv dy igual a zero, né? Vejam como é que a gente chega nisso aqui, mas é bem tranquilo fazer esse balanço. Como o meu v é zero, eu vou ter que meu du dx igual a zero. Logo, eu tenho aqui que a minha velocidade u, ela é função de y, né? Se ela não varia em x, se du dx é zero, então ela só pode variar em y, né? Então, a partir da equação da continuidade, eu tenho que a minha velocidade u só varia em y. Tranquilo? Então, o componente x da velocidade, ele não varia na direção do escoamento. Porque na verdade aqui a gente pegou as placas planas na direção do eixo, né? A gente pegou o eixo aqui, vamos dizer assim, eu peguei aqui meu eixo, cortei ele, abri ele e fiz a mesma coisa com o mancal. Daí eu tenho aqui duas placas planas, a de cima, que é o mancal, e meu eixo, né? E eu estou analisando o escoamento no meio. Então ele não vai variar aqui nesse meu em x, né? Ele vai ser função de y, né? Que vai ser aqui, daí o meu y, eu vou ter essa distância aqui, né? A distância entre as placas. Faz sentido, né? Porque ele está girando, eu vou ter um perfil de velocidade entre o eixo e o mancal, mas eu não vou ter óleo escoando na direção do eixo. Ok? Eu tenho então duas condições que eu sei. U é função de y e v é igual a zero. E eu também tenho daí que o meu dp dx é igual a zero, né? Porque eu não tenho nenhum gradiente de pressão que está fazendo o escoamento acontecer. O escoamento ele acontece puramente pelo movimento do eixo. Então eu não tenho um gradiente de pressão que vai fazer isso. Ok? Então vamos para a equação da continuidade. Deixa eu ver se cabe aqui embaixo, que daí fica tudo no mesmo. Da quantidade não, do quantidade de movimento, né? Quantidade de movimento. Essa daqui também, né? Vocês têm nas notas de aula ali como é que a gente chega nela. Mas no caso eu daria essa equação para vocês, né? Da quantidade de movimento mais v du dy, quantidade de movimento aqui na direção x, tá? Igual a mi d2u dy2 menos dp dx. Olha o que aconteceu aqui. Tudo é zero, quase. Meu u, ele só varia com y. Então du dx é zero. Meu v é zero. dp dx é zero. Então daqui eu posso jogar a minha viscosidade para o outro lado para ela sumir, né? Porque esse lado da equação ficou tudo zero, eu jogo ela dividindo, ela some também. Então eu tenho que essa relação d2u dy2 igual a zero. Então eu tenho uma equação de segunda ordem, né? Uma equação ordinária, que se eu integrar duas vezes, aqui, integrando duas vezes, eu vou ter que u é uma função de y, ele é constante 1y mais constante 2.
né? Então se eu desse essas equações aqui, quantidade de movimento, né, vocês conseguem sair por isso. A continuidade tem que dar uma pensadinha nela, né? Tem que desenvolver um pouco o que está acontecendo ali do raciocínio. Deixa eu desenhar para ficar um pouco mais claro ainda. Vamos dizer que aqui eu tenho Mancal. E aqui embaixo eu vou ter o meu eixo, né? Como eu falei, aquele negócio de abrir a terra plana. O eixo está girando. Então eu vou ter um perfil de velocidade relativo aqui para o Mancal, né? Mancal e eixo, que vai ser assim, né? Entenderam? O que está acontecendo aqui? Eu estou girando o eixo. Então, por ele ter uma velocidade, eu tenho essa distribuição linear. O que faz sentido pela equação que eu cheguei do perfil de velocidade. Aqui é o meu y e aqui é o meu x. Eu devia ter feito esse desenho antes para ficar mais fácil de entender o que aconteceu. Só para voltar ali. Então, o que eu estou dizendo? Que a minha velocidade v é 0 e meu u varia só em y. Vamos ver se faz sentido isso aqui. Eu não tenho velocidade v nessa direção, né? Eu não tenho. E a minha velocidade u, ela varia só em y. Em y igual a 0, colocando aqui até um y igual a... vamos botar um L aqui. Y igual a 0 ela é máxima, y igual a L ela é 0. Né? E ela não varia em x, porque esse perfil ele vai se repetir ao longo de todo o rolamento. Ele não está acelerando. Né? Então, eu tenho essa condição. Daí eu chego na equação. Se eu colocar as condições de contorno de u em 0 igual a 0, ele inverteu, né? Então vamos pegar o meu y, aqui é 0 e aqui é L, para ficar orientado que nem o exemplo aqui. Na superfície do Mancal. E outra condição é que u de L é igual à velocidade aqui, que o rolamento está girando. Né? Fazendo isso aqui, colocando naquela minha equação que eu tenho u de y igual a C1 y mais C2, né? Eu vou ter que o meu u de y é igual a y sobre L vezes V. Certo? Daí aqui entra... Isso aqui a gente já viu em mecânica dos fluidos, esse desenvolvimento de Mancal. Mas aqui daí entra a equação da energia, que é uma equação que eu forneço daí para vocês. A equação da energia para dissipação viscosa, ela seria assim: 0 igual a K d2t dy2 mais mi du dy ao quadrado. Isolando aqui, eu chego na relação que o meu K d2t, porque a minha temperatura ela é só função de y, ela não é função de x. Então eu posso tirar a derivada parcial ali, dy2 igual a menos mi. O que é du dy? Né? Meu v sobre L ao quadrado. Ok? Então vamos lá. Du dy saiu daqui, né, gente? Ó. Du dy. Certo? Faço a derivada da minha velocidade u por y. Então eu chego aqui, né? Deixa eu botar daqui, saiu que o meu du dy, que não é mais parcial, porque u só varia com y.
igual a V sobre L. Se eu dividir os dois lados por K, o que eu vou ter é o seguinte, né? Eu divido os dois lados por K, vou colocar aqui, dividir por K e integrar duas vezes, porque eu tenho aqui, né, o meu dt2 dy2, vou integrar ele duas vezes. Eu chego daí na minha na equação para minha temperatura, né, com temperatura como função de y. Isso aqui vai ser igual a menos viscosidade 2K. Esse exercício é bom para depois vocês pegarem e integrar na mão para ver se chega no resultado. L V quadrado mais C3Y mais C4. Daí eu vou ter que aplicar duas condições de contorno. Quais são as condições de contorno? Eu tenho, foi dito, né, que eu tenho temperaturas prescritas na superfície do mancal e do rolamento, que são aqueles 50 graus que eu coloquei lá no começo. Eles têm algum tipo de resfriamento no mancal e no rolamento que mantém constante a 50 graus. Então eu vou ter que a minha temperatura em 0 é 50, é o meu T0 aqui. E a minha temperatura em L é T0 também, que é igual a 50 graus aqui. Perfeito, então eu consigo achar a minha equação da temperatura em Y, aplicando essas duas condições de contorno. Vai ser T0 mais μ V quadrado sobre 2K Y sobre L Y menos Y2 sobre L2. Ok? Só ver aqui o que está, onde é que eu estou caminhando. E eu tenho daí que sabendo quais são as minhas constantes, né, eu posso voltar uma integração atrás e ver qual é o meu dt dy, que a partir da integração eu tive que obter, né, mas daí agora eu substituí as constantes, ele vai me dar isso aqui, 2kl, 1 menos 2y sobre l. Eu sei que a minha temperatura máxima vai ser onde a integral é zero, dt dy igual a zero, né? Eu vou ter um perfil de temperatura aqui entre o mancal e o rolamento, considerando que isso aqui, não é um vetor, né? Isso aqui é só uns risquinhos mesmo. Isso aqui é temperatura no eixo. Eu vou ter a temperatura máxima aqui no meio, onde a derivada é zero. Então, se eu colocar esse dt dy igual a zero nessa equação, pegar esse lado da equação, né, eu consigo achar qual é o meu y, aonde que isso vai acontecer. O y, como eu falei antes, intuitivamente, né, ele é no meio. Ele acontece aqui, numa distância L sobre 2. Né? Agora que eu sei a distância, como é que eu encontro a temperatura máxima? Vamos lá, alguém me fala aí. Hein, gente? Se eu sei a distância, é só eu aplicar aqui em cima, né? Se eu aplicar ali na equação, eu vou ter eu vou achar a minha temperatura máxima. Mas para aplicar a equação eu preciso saber o que também? Preciso saber qual é a velocidade, né? Então vamos achar qual é a velocidade. Meu V. Vamos lá, vamos achar qual é a minha velocidade.
Então, primeiro aqui eu vou pegar minha velocidade, vai ser π d. Aqui eu tenho minha taxa de rotação, né? Vai ser igual a 9,425. Essa velocidade aqui é a velocidade máxima que acontece daí, não é no centro, hein, gente? Na verdade, esse perfil de temperatura aqui eu arrisquei um pouco, porque a velocidade não é homogênea, então não precisava ser necessariamente no meio. Mas a minha velocidade máxima ela está aqui, né? Essa daqui, ó. É a velocidade nesse ponto, nessa placa, no rolamento que está girando. Então eu tenho que é 9,425 metros por segundo. E a minha área é igual a π dl, né? A área de superfície do rolamento ali. Isso aqui vai me dar 0,0377 metros quadrados. Como eu tenho essa velocidade agora, eu posso jogar naquela minha equação da temperatura máxima para L sobre 2, que é a minha equação de temperatura para L sobre 2, que vai ser igual àquela que a gente viu antes. T0 mais μ v quadrado sobre 2K L sobre 2 sobre L menos L sobre 2 ao quadrado sobre L ao quadrado. Isso aqui vai me dar 53,3 graus Celsius. É um pouquinho só, né? Mais quente que as paredes do rolamento. A minha taxa de transferência de calor, que é o B, como é que eu acho minha taxa de transferência de calor? Essa equação aqui vocês têm que saber daí. Menos K A dt dy para y igual a zero, que é a condução na parede, né? Então essa vai ser a minha taxa de transferência de calor ali para a parede. Ela vai ser igual a dt dy, eu sei. É esse aqui, ó. dt dy. Essa é a equação. Para y igual a zero é só colocar zero no y. Então vai sumir todo esse lado aqui de menos 2y sobre L e some. Então eu vou ter menos K A μ v quadrado sobre 2KL vezes 1 menos 0, como eu falei, né? O y lá some dessa equação. Isso aqui vai ser igual a μ 2L, que vai ser igual a 400 menos 419 watts. O QL, né, o Q do outro lado, vamos dizer assim, para x igual a L, ele vai ser menos K A dt dy para y igual a L, que vai ser igual a menos K A μ v sobre 2KL, que é bem parecido com ali de cima, né? Só porque agora eu estou multiplicando 1 menos 2, que saiu daqui, ó. Saiu desse pedacinho aqui. Então, fazendo isso, eu vou ver que ele é igual a menos Q0. Então, ele é igual a 419 watts. Então a taxa de transferência de calor nas duas placas, elas são iguais em magnitude, mas em sinal oposto, né? Uma, a taxa de transferência de calor está para cima, na outra está para baixo. Aqui eu tenho as duas placas, né? O fluido ele está aquecendo, por quê? Puramente pela energia, pela equação da energia aqui. Ele está aquecendo por causa desse termo aqui, ó, né? O termo da viscosidade. Percebam, ele está aquecendo por causa do termo da velocidade, da viscosidade ali. É uma dissipação viscosa, né? Integrando duas vezes a equação da energia, a gente chegou no resultado. Então eu tenho aqui meu fluido que está sendo aquecido e ele vai trocar calor, Q ponto para L, Q ponto 0, igual magnitude sinal oposto.
Daí eu te digo, qual é eu pergunto, né? Qual é a potência mecânica desperdiçada? Vai ser igual à soma desses dois. Porque é a potência mecânica que eu entreguei que virou puramente energia térmica, né? Resultou puramente não aumento de temperatura que está em regime permanente, mas numa taxa de transferência de calor pro rolamento e pro mancal. Então vai ser a soma dos dois, vai ser 838 watts. Certo? Deu para entender? Mais ou menos? Aí. Hein, gente? Mais ou menos, professor. Depois vocês assistem de novo aí com um pouco mais de calma. Deixa eu pegar um aqui do capítulo 8. Vamos pegar só uma do 9 aqui, que é mais uma pergunta para vocês. Que número que é um parâmetro adimensional que é importante para a convecção forçada e ele tem um equivalente para a convecção natural, que é o que a gente usa para definir se é laminar ou turbulento? Qual o parâmetro que é esse para a convecção forçada? Qual o número adimensional a gente usa na convecção forçada? Não sei. Não, para saber se é laminar ou turbulento. O Nusselt a gente usa depois para achar a taxa de transferência de calor, mas para saber se é laminar ou turbulento. Essa é de McFlu, hein? Não é Reynolds, professor? Esse mesmo. E qual é o equivalente dele para convecção natural? Esse vai ser mais difícil de lembrar. Que eu também uso para saber se é laminar ou turbulento. Quem se arrisca aí? Repete a pergunta, professor, que não deu a cortada aqui. Assim como a gente usa Reynolds na convecção forçada, a gente usa um outro para convecção natural, que para saber se o escoamento é laminar ou turbulento. Isso eu não lembro. O Reynolds. Não é o Nusselt, né? Não, esse Nusselt é para transferência de calor. Ele não está muito ligando muito para ser escoamento laminar ou turbulento. Reynolds para convecção forçada e o Grashof para convecção natural. São dois números diferentes aí. Grashof, achei que era de mecanismos. Deixa eu ver fazer mais um. Ou vocês querem que eu passe o número do exercício, ou querem resolver agora, ou eu passo o número de alguns exercícios para vocês treinarem do livro? Se o professor passar, é bom o cara fazer para o cara pegar uma ideia e entender melhor. Pode ser, eu posso passar então uns 2 exercícios, daí qualquer coisa vocês mandam as dúvidas, eu gravo uns vídeos no próprio celular ali para ir ajudando vocês. Perfeito, professor. E bota igual dentro da prova, igual o que, professor? Aí não vai ser mais. Mas é para dar uma estudada, que eu não sei se esse deu para vocês pegarem muito bem. Então é bom vocês fazer e vão perguntando quando chegar em dúvida. Pode ser assim? Pode. Por mim pode ser também. Combinado. Tá bom, pessoal. Então eu vou parar por aqui, porque esse exercício já foi meio puxado. Eu não sei se vocês estão acompanhando bem. É bom vocês refazerem esse e fazer os que eu vou mandar. Daí depois a gente pode conversar em quem sabe fazer alguma coisa de revisão, assim. Quem sabe segunda-feira eu gravo alguma coisinha e mando pra vocês. Beleza? Eu acho que pode ser dar esses dois aí para nós tentar fazer e olhar esse vídeo aí com mais calma, que eu me perdi no meio do exercício, ter que dar uma olhada devagar.
É, bem por isso, eu não quero começar um aqui, e daí vocês já não estavam acompanhando de trás, não vai adiantar muito, é bom vocês treinarem um pouco antes. Deixa eu só fazer a chamada aqui. Cadê a lista? O Carlos não tá, né? Deixa eu botar aqui. Tá. A Diane tá aí. Giovan tá aí. Fabiano tá aí. Felipe tá aí. Agora eu tô acompanhando aqui, tá praticamente na ordem alfabética. Eu vou perguntar os que eu não sei se tá. O Guilherme não tá, né? Gustavo tá aí. Henrique tá aí. Herbert eu acho que também não tá, né? Iagor, Jean, João. Tô aqui, professor, Iagor. Beleza. O outro João não tá. O Joel tá. Jordano, Júnior, Miguel. O Odair eu acho que não tá, né? Patrick também não. Rafael tá aí. O Victor tá aí. Sim, tô aí, professor. O Vitor, acho que não. E o Volmei, tá aí. Beleza, gente. Então, qualquer coisa, eu vou colocar ali no... Acho que melhor do que pegar o número, eu vou recortar uns do livro e vou colocar ali no grupo. Daí você já tem... Porque às vezes usa edição diferente, né? Daí muda o número do exercício. Beleza? Ok. Então é isso, pessoal. Um abraço. Beleza, professor. Boa noite. Até Ok, mais. Boa boa noite. noite.